Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Salve, Pai, família, gerados por um apostolado, que é graça e apostolado. Vamos louvar. Assim é. Somos. Papai, obrigado pelo nosso apóstolo que nos ensinou essa verdade. Você é a luz da vida. Somos a amada de Cristo. Somos o governo de Deus. Somos apostolado do Pai Senhor. Servimos com a mente, com graça ao nosso Deus. Somos linhagem eleita. Somos a celeste anciã. Com a sua oferta nos chamou santificou. Sua colheita patriarca, a esposa do Senhor. Somos o que Joel profetizou. Povo como ele jamais existiu. Nação santa que teu glória emana a vida, edificada pelo Senhor. É porque somos a igreja do Senhor. Aqui confessa grande transformação. Nação santa que teu glória emana a vida, aqui proclama a uma só voz. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Somos a amada de Cristo. Assim é. Somos o governo de Deus. Eu sou um apostolado do Pai Senhor. Servimos com a mente, com graça ao nosso Deus. Somos Linhagem eleita. Somos a celeste anciã. e com a sua oferta nos chamou santificou. Sua escolhida patriarca, a esposa do Senhor. Somos o que Joel profetizou. Como ele jamais existiu. Nação santa que seu glória emana a vida, Edificada pelo Senhor. é porque somos a igreja do Senhor. Aqui confessa a grande transformação. Nação santa que teu glória emana a vida, Aqui proclama, chega aí, abençoados, a uma só voz. Jesus Cristo
Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Abba, Pai. Abba, Pai. Agradecidos, papai, por tão grande salvação, pelo teu evangelho que nos salvou e que nos colocou em lugar, assentado contigo em lugares celestiais. És o Senhor. Louvor. És o Senhor. Somente por ti meus lábios professam plenamente tua verdade. Somente minha voz proclama o teu nome. Sem medo e nem culpa. És o mesmo de ontem e reinas pela eternidade. Com tua graça em minha boca quero te louvar. O soberano imortal, digno de glória e majestade, somente tu, Jesus Cristo, és o Senhor. Toda nação, Toda nação proclamará e toda língua confessará que só tu, Jesus Cristo, és o Senhor. a papai. Agradecido, papai. Só tu é o Senhor, papai. És o Senhor. És o Senhor. Somente por ti meus lábios confessam plenamente tua verdade. Somente minha voz proclama o teu nome. Sem medo nem flutuar. És o mesmo de ontem e reinas pela eternidade. Com tua graça na boca quero te louvar. Do soberano imortal, digno de glória e majestade, somente tu, Jesus Cristo, és o Senhor. Toda nação proclamará e toda língua confessará que só tu, Jesus Cristo, és o Senhor. És o Senhor. És o Senhor. Para sempre. Submetidos ao apostolado poderoso da incircuncisão. Vamos louvar. Vamos confessar cantando. Ei, alô. Assim é. Todos juntos aí, abençoados. Submetido estamos todos, chega aí, sob o apostolado, ó, servindo com a mente, em tudo imitando. Já comigo pra ver mais. Submetido estamos todos, chega aí, sob o apostolado, Servimos com a mente, em tudo imitando. todo o seu povo no governo
Abençoado e abençoada com todas as bênçãos, sejam muito bem-vindos a esta reunião familiar, a família mundial da fé, a família dos espíritos dos justos aperfeiçoados. E quem fez isso foi o Senhor, não fui eu, não foi ninguém, humanamente falando, mas foi o próprio Deus que nos uniu neste momento muito especial para que possamos falar a verdade para você. Você certamente já passou pela nossa ministração de louvor e já entendeu que as letras que ali estão, nos louvores, são letras especiais para quem é um espírito perfeito. E essas letras estão de acordo com aquilo que nós vamos falar daqui a pouco na ministração da palavra. Antes, porém, quero convidar você, sua família, seus contatos, seus amigos para ouvirem mais desta programação. As redes sociais estão aí à nossa disposição e nós estamos em todas as redes sociais principais deste Brasil, deste mundo. Estamos aí também pelo TikTok, não é? Falando esta palavra, compartilhando através de vídeos curtos. Espero que você já tenha assistido um destes vídeos e ouvido a palavra, o conteúdo que está ali dentro. E eu te convido a continuar ouvindo. Ouça a palavra do Evangelho da Graça, que é o bálsamo para a sua mente, que é a verdade, simplesmente a verdade de Deus para todos nós, os seus filhos eleitos. Siga, não na nossa programação, não é uma programação aqui montada para você se entreter. Aqui é uma exposição onde a família da fé interage no chat, também pelo YouTube, nas outras redes sociais, e nós podemos então estar falando diretamente para a tua mente. Abra a tua mente nesse momento. Esqueça o que você aprendeu na teologia, esqueça o que você aprendeu aí nas redes sociais a respeito da Bíblia, a respeito do Evangelho, a respeito até mesmo do tema que nós vamos falar hoje, muito importante, e já já você estará em contato direto comigo mais uma vez, tá bom? Até já, abençoado! Até já! Chega de tentar agradar a Deus com religiosidade. Batismo em águas não é o batismo do Evangelho da Verdade. João batizava em águas para arrependimento. O Cordeiro de Deus, Jesus, foi batizado para que a lei fosse cumprida. O uso da água fazia parte da tradição judaica de purificação de pecados. Jesus disse: "Ide, pregai, batizando." Falou isso a seus discípulos judeus. Ao morrer e ressuscitar, seu Evangelho para nós, os gentios depois da cruz, diz: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Fomos batizados na morte de Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. O batismo espiritual. Não somos judaico-cristãos, somos cristãos vivendo debaixo do novo pacto. Por isso, Paulo alertou aos hebreus: deixem já a doutrina de batismos. Você já foi batizado no verdadeiro batismo. Você crê nisto? Ministração da sementeira. As garantias da semeadura. No livro histórico de Marcos, no capítulo 10, versos 28 a 30, em um diálogo entre Pedro e Jesus, há algo muito importante que devemos observar. Veja. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis aqui, nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus e disse: certamente vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora, neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras com perseguições,
e no século vindouro a vida eterna. Veja bem que interessante, Jesus comenta a declaração de Pedro e lhe diz: não há ninguém na história que tenha dito que a semeadura não funciona. Ou seja, sempre que se planta algo, se colhe. Então, Jesus começa fazendo uma lista de coisas que às vezes temos que deixar e que envolve família, parentes e até mesmo bens pessoais. Parece que sempre há situações com a família. Quantos têm sofrido nessa área por causa do Evangelho, agora da incircuncisão? Há muitas coisas que você semeia e Jesus diz mais adiante: por causa de mim e do Evangelho. Ali, ele falava do Evangelho da circuncisão que estava antes da cruz. E disse: ainda neste tempo, vocês receberão 100 vezes mais. Antes da cruz. E isso foi muito bom. Mas a questão é que não ficou por aí. Deus levou essa medida para muito mais abundantemente, ou seja, ilimitadamente, referindo-se a este tempo em que vivemos, ou seja, depois da cruz. Antes ou depois da cruz, a semeadura é boa e funciona. Abraão semeou seu filho e colheu sempre. Então, há garantia para quem semeia. Sempre houve, antes, durante a vigência da lei de Moisés e agora, depois da cruz, muito mais. Diga, muito mais. Ah, papai. Yo quiero hacer el bien y no lo alcanzo. No quiero hacer el mal, pero me encuentro atrapado y lo hago. Qué difícil explicar esta situación. Un misterio encerrado en mi interior. Mi cuerpo me seduce con patrañas y me vienen tentaciones tan extrañas y me engañan. Y me miro en el espejo y me analizo, descubriendo que el reflejo es mi enemigo y llevaré cautivo mis propios pensamientos cuando intenten traicionar mi conciencia, derribando en mi cabeza las inútiles ideas cuando intenten infiltrar
testigo que soy mi peor enemigo. Mi mente me condena y me culpa, me humilla, me acompleja y me acusa sin excusa. Y aunque sé que soy espíritu perfecto, todavía la maldad en carne siento. Mi cuerpo me seduce con patrañas y me vienen tentaciones tan extrañas y me engañan. Y me miro en el espejo asombrado, descubriendo que el reflejo es mi adversario. Y llevaré cautivo mis propios pensamientos cuando intenten traicionar mi conciencia, derribando en mi cabeza las inútiles ideas cuando intenten infiltrar mi herencia y robarme la inocencia. Dios es testigo que soy mi peor enemigo, pero pelearé, venceré a todo argumento cuando se levanta en contra Cristo y su conocimiento, porque en mí hay dos, un diablo, un Dios, pero en su fe yo guardaré mi conciencia en perfección. Mis propios pensamientos me pagan mi conciencia. Derribando en mi cabeza las inútiles ideas cuando intenten infiltrar mi herencia. Derribaré mis propios pensamientos, venceré mi conciencia. Derribando en mi cabeza las inútiles ideas cuando soy más que un venceré. Neste momento, entramos no tema, no assunto que nos propomos a compartilhar com a tua mente, com o teu coração. E mais uma vez eu te convido a abrir o teu entendimento. Abra a tua mente. Não se agarre nos conceitos que porventura você tenha aprendido ao longo de meses, semanas, anos. Ouça com toda a liberdade mental o que nós vamos compartilhar neste tema de hoje, que tem por título Nos Passos do Dono da Verdade. Nos Passos do Dono da Verdade. A verdade. Muitos a têm buscado, mas muito poucos a encontraram até o presente momento. Por que será? A palavra verdade é quase um tabu nesse mundo.
Os primeiros filósofos que começaram a pensar na verdade, ou buscavam respostas a respeito da verdade, a buscaram e a encontraram através da natureza. Olhando a natureza, encontravam respostas sobre a origem do mundo, sobre as transformações e a ordem em que todas as coisas se encontram. Você pode ver que o mundo ele é organizado. A natureza é organizada, apesar que o homem a desorganizou e a maltratou e continua maltratando. Mas aquilo que foi criado está aí para você ver, não só desfrutar, mas pensar. Uma simples pergunta do tipo: o que surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Seria o suficiente para muitos comentários de pessoas que gostam de debater assuntos filosóficos. Porém, com a evolução do pensamento, os filósofos e pensadores começaram a discordar acerca do princípio eterno e imutável que originaria a natureza e que a manteria ou que a mantivesse organizada. Então começaram a haver discussões. Por que isto? Por que aquilo? Por que todo mundo estabeleceu esta forma de pensamento? E a evolução do pensamento humano, que por um lado foi muito bom e pelo outro não foi, acabou promovendo transformações. Atualmente a verdade segue sendo alvo de muitos questionamentos. Há quem afirme que a verdade não existe, de maneira geral, de maneira universal, estando apenas na mente individual de quem a busca e crê que a encontrou. Há a minha verdade, há a sua verdade, há a verdade dele. Temos que respeitar a verdade de todo mundo. É isso que as pessoas muitas vezes hoje em dia estão falando. Entretanto, se você pesquisar nos mecanismos de busca que estão na internet hoje aos montes, à sua disposição, eu peço a você que busque lá, escreva assim, na pesquisa, o que é a verdade para? Só isso. E você vai encontrar uma lista enorme de pensadores. Entre eles, Jesus Cristo. A humanidade considera Jesus Cristo um pensador. Muitos, hoje em dia, os filósofos, grandes pensadores, os grandes cérebros do mundo, consideram Jesus Cristo como um grande pensador. Para nós, cristãos do Novo Pacto, Jesus Cristo é muito mais, mas muito mais do que um pensador. Jesus Cristo, ele foi e é, humanamente falando, e é, espiritualmente falando, o próprio Deus. O próprio Deus. Você crê nisso? Vamos em frente, então. Hoje, Cristo vive de forma plena, porque ele já veio cumprir a sua missão humana. É bem interessante que você compreenda este mistério para muitos. Dentre as dezenas de textos bíblicos que apresentam a eternidade de Deus, separamos uma para o início de nossa ministração. Está no Salmo 90, verso 2. Uma oração de Moisés. Antes que nascessem os montes e formasses a terra e o mundo, desde o século até o século, ou seja, desde a eternidade à eternidade, tu és Deus. Gostou? Lindo, né? Maravilhoso. Existem dezenas, e por que não dizer centenas de frases, de textos como esse na Bíblia. Não são frases de autoajuda, são frases ditas por profetas, por salmistas, por pensadores bíblicos também, não é? Por historiadores e por escritores da Bíblia, não é? Que falam a respeito da eternidade de Deus. Este é apenas um texto, tem muitos. Vamos para o primeiro tópico aqui deste tema que diz que estamos nos passos do dono da verdade. Será que a verdade tem um dono? Você duvida? Então vamos lá. Vamos começar com Jesus. Jesus, a verdade e os judeus.
No livro histórico escrito pelo apóstolo João, encontramos o seguinte, João capítulo 8, verso 31. Vamos até o 34 inicialmente, e depois vamos seguir um pouco mais. Disse então Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha, Jesus, ele gastava tempo com aqueles que criam nele. Com aqueles que não criam, ele já detectava e já imediatamente deixava de lado. Disse então Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Olha, verso 32, esse texto aqui por demais conhecido. Eu quis ler o anterior para você ver o contexto do que estava sendo falado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Os dois verbos aqui estão no futuro. Conhecereis e ele vos fará livres. A verdade vos fará livres. Verbo no futuro, ok? Responderam-lhes estes com quem Jesus estava conversando. Aí já entrou um outro grupo no meio também. Somos linhagem de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, sereis livres? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus já deu uma dica para eles pensarem. Os judeus estavam sob a lei e, consequentemente, estavam debaixo do pecado. Verso 35. O escravo não permanece na casa para sempre. O filho, sim, permanece para sempre. Quer dizer, aquele diálogo de Jesus com alguns judeus que estavam ali presentes e que alguns tinham crido nele, conforme diz o próprio texto, alguns criam e outros não criam. Ou seja, alguns judeus eram escravos porque não pertenciam à casa do Pai. Era isso que Jesus estava falando para aquele grupinho ali. O escravo não permanece na casa para sempre. Ele trabalha na casa, ele frequenta a casa. Né? Pense numa igreja, numa assembleia, numa congregação, talvez aquela que você frequenta. Ali tem muitas pessoas envolvidas ali. Pessoas que trabalham ali, que colaboram com a obra do Senhor na igreja, não é verdade? E alguns ali são escravos e outros são filhos, que ali estão buscando algo maior, buscando a verdade, assim como aqueles que estavam diante de Jesus, para quem ele estava falando ali. Agora o verso 36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para que haja liberdade, alguém tem que libertar. No caso, a liberdade que existia no tempo da lei era limitada. Praticamente não havia nenhuma liberdade. Em Cristo, não. Porque o pecado afastava, distanciava as pessoas, os religiosos daquele tempo, especialmente o povo judeu, de Deus. Por isso é que Jesus apontou o futuro. E conhecereis a verdade, futuro, e a verdade vos libertará, futuro. Porque naquele momento isso não iria acontecer, porque Jesus estava ali debaixo da lei. Ele também veio sem liberdade, Jesus Cristo, porque ele estava cumprindo a lei de Moisés. Aí no verso 36, aí é uma condicional. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque ele não libertou a todos. Veja que interessante. Os judeus esperavam em Jesus um libertador guerreiro, e Jesus veio para ser um libertador espiritual, mental. Verso 37. Porque os judeus estavam alegando ali então que eles eram filhos de Abraão, e porque eram filhos de Abraão, eles já se consideravam livres. E Jesus disse: não, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós.
Que interessante isso, né? Eram judeus, se consideravam filhos de Abraão, eram o povo de Deus, mas nem todos. Ou seja, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, na carne, mas me procuram matar, porque a minha palavra não está cabendo na mente de vocês, a minha palavra não está entrando na mente de vocês. E não entra, porque ela não cabe aí. A verdade tem um dono, mas nem todos aqueles que estão ouvindo a verdade querem andar nos passos do dono da verdade. E estes judeus não entendiam quem era que estava diante deles. O próprio Deus manifestado em carne. Não conseguiam compreender isso. Aliás, naquele tempo, ninguém compreendeu isso praticamente. Vamos para um outro ponto, para o outro tópico agora. Nós falamos primeiro Jesus. Falando de Jesus, a verdade e os judeus. E agora nós vamos mostrar o novo pacto, o Evangelho, que foi Paulo quem escreveu, 14 epístolas. O subtítulo é Paulo, a verdade e os gentios. Mostramos Jesus, a verdade e os judeus. E agora vamos a Paulo, a verdade e os gentios. Carta de Paulo aos Efésios, onde em um curto texto a palavra verdade aparece 5 vezes. Verso 11. Paulo falando. Ele, está falando do Espírito, ele mesmo concedeu ou constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres. Tendo em vista, quer dizer, ele fez tudo isso, constituiu líderes com dons, visando a fim de aperfeiçoar os santos para o desempenho de seu serviço. Serviço é ministério de servir. A função nossa, a minha função aqui, é servir a você. Servir a amada de Cristo. Servir a família da fé. Ministrar, pode-se substituir a palavra servir por ministrar. Eu até prefiro servir, não é? Porque o próprio Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, como diz o texto. E nós, como colaboradores, não somos diferentes, muito pelo contrário. Estamos aqui para servir a você, visando o aperfeiçoamento da sua mente, do seu espírito, para edificação do corpo de Cristo. Então eu estou aqui com a finalidade de edificar você, que faz parte da família da fé e é membro do corpo de Cristo. Olha que lindo que é isso. Até que todos cheguemos, verso 13, à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, ou à posição de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quantos cortes tem nesse texto? Para que nós estamos edificando a amada? Para que todos nós cheguemos, e isto é um processo até, ou seja, há um processo aí, há um caminho a seguir, um percurso, até que todos cheguemos à unidade da fé, todos pensando o mesmo. Não por interesse A, B ou C, mas visando o bem-estar do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Você conhece o Filho de Deus? Aí muita gente vai dizer, se eu fizer essa pergunta, é claro que sim, na minha igreja eu conheço o Filho de Deus. A Bíblia mostra o Filho de Deus. É verdade. Mas onde você está buscando o conhecimento do Filho de Deus? No Antigo Pacto ou no Novo Pacto? O Filho de Deus no Antigo Pacto, ele veio participar de carne e sangue. Chamou-se Jesus de Nazaré. O Filho de Deus no Novo Pacto, que é o mesmo, só que desencarnado, espiritual, este sim é aquele que você deve buscar, porque ele trouxe um evangelho específico para você, para a sua mente. Por isso que aqui diz que nós devemos chegar ao estado de homem perfeito, quer dizer, um homem perfeitamente desenvolvido. Quem era Cristo? O dono da verdade,
Um homem perfeitamente desenvolvido. Quem era Cristo? Não, vou me corrigir. Quem é Cristo? Tanto em homem manifestado como Jesus de Nazaré, como hoje sendo o próprio Deus, glorificado em sua posição definitiva. Para que, então, que nós temos, até que todos cheguemos à unidade da fé e da estatura de varão perfeito, conhecimento do Filho de Deus, para quê? Verso 14. Para que não sejamos mais como crianças. Os religiosos são muito infantis. Eu era muito infantil, como religioso. Para que não mais sejamos como crianças, atiradas para lá e para cá e levados em roda por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens que com astúcia induzem ao erro. Eu era assim. Mas tem muita gente que era muito mais do que eu, porque buscam ventos, buscam águas movimentando. Qual é o vento que está soprando hoje? Ah, é naquele lado de lá. É aquela igreja que abriu ali. É aquele pastor que prega lá em tal lugar, na internet, na televisão. É aquele lá que elas temos que buscar agora, porque ele é que está com a unção. Essa infantilidade tremenda, né? Isso não é assim. Nós não somos crianças, você não pode ser criança. A palavra do Evangelho da Graça, ela tem que cimentar-se na tua mente a ponto de você crescer, desenvolver-se em maturidade, como um homem perfeito, como diz o texto, para chegar a ser homem perfeito na medida da estatura de Cristo. Ah, mas como é que eu posso chegar a ser Cristo? Claro, você é um Cristo com a tua mente iluminada. Só precisa crescer nesse entendimento e o Evangelho está aqui à sua disposição para que você cresça. Senão, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Veja, primeira palavra verdade aqui grifada. Como é que nós temos que deixar de ser crianças, deixar de ouvir as artimanhas dos homens que com astúcia induzem ao erro? Está cheio por aí, aos montes, eles só querem se servir de você e não servir a você. Há uma diferença muito grande. Tem aqueles que querem se servir das pessoas e tem aqueles que querem servir as pessoas. E eu me considero neste segundo quadro, daqueles que querem servir as pessoas. Estou aqui para te servir e não para me servir de você. Deu para entender? Falando de finanças, muitas vezes as pessoas pensam, vou montar uma igreja porque eu estou precisando de finanças. Não é o nosso caso. Senão que seguindo a verdade em amor, como é que se segue a verdade em amor? Está explicando aqui. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e ligado entre si por todas as conjunturas, segundo a justa cooperação de cada parte, de cada membro, realiza seu crescimento para ir edificando-se em amor, crescendo em amor. Em amor. Qual é a maior demonstração de amor? Nós falamos isso há uns temas atrás aí, não faz muito tempo. Que será que... Como é que eu posso demonstrar o amor por alguém, o maior amor por alguém? Ajudando o próximo. Ajudando o próximo. De que maneira? A maneira como a sociedade tenta ajudar o próximo é uma maneira que perece. Mas é o que a pessoa está precisando hoje, é comida. Vamos dar uma cesta básica para a pessoa para mostrar amor por ela. Isso não é demonstração de amor. Ainda que vá fazer bem para a pessoa, ela vai amar muito você, vai gostar muito do que você fez, vai te agradecer muito, vai te reconhecer. Algumas, outras não. Mas não importa. A maior demonstração de amor é fazer o que eu estou fazendo para você aqui hoje, falar a verdade. Porque falando a verdade, você vai ter conteúdo em você mesmo para você sair de qualquer situação que você possa estar vivendo na sua vida. Seja ela fisiológica, emocional, psicológica, relacionamento, desemprego, o que for. Tá? Isto, pois, digo, disse
Paulo, e testifico no Senhor que não mais andeis como os demais gentios, que andam na vaidade de suas mentes. Paulo estava falando aqui para os efésios, que eram gentios, e que viviam num lugar, numa cidade, onde haviam demais gentios que não entendiam nada espiritualmente, eles só pensavam em coisas da carne, como existe em qualquer lugar no mundo hoje. Na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, tem pessoas que não pensam como você. Se você está sendo iluminado para entender esta palavra, você está sendo iluminado para sair da futilidade da vida em que talvez você vivia, como a minha também era. Uma vida sem significado. E agora, você está começando a entender quem você é, o que você está fazendo aqui, que você é um abençoado com todas as bênçãos, que você é um justificado e tudo mais. Então você está saindo, está deixando a tua mente trabalhar por esse lado. Mas Paulo disse para os efésios, não andem como os demais gentios, que andam na vaidade de suas mentes. O que é andar na vaidade? Vida fútil. Vida que é acordar de manhã, ir trabalhar, e deve estudar, deve fazer ir para balada, se entreter, fazer o que der na telha, e depois a carne volta a ficar insatisfeita de novo. Verso 18. Com entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus, pela sua ignorância e pela dureza de seus corações. Alienados da vida de Deus, vivendo na carne. É isso que ele está querendo dizer. O verso 19 completa este quadro em que o mundo vive. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à lascívia para, com avidez, cometerem toda classe de impureza. Não vou me deter muito a esta expressão lascívia, mas ela é mais profunda do que aparentemente parece. Parece que ela está ligada somente a questões carnais, sensuais ou sexuais, mas ela envolve uma cobiça muito maior do que isso. Tem pessoas hoje que se posicionam na sua arrogância, cobiçando tudo, não apenas a parte carnal, mas a parte de maldade, de iniquidade, né? Se tornam poderosos para cometer iniquidade o tempo todo. Se você tiver interesse algum dia de procurar o significado mais profundo dessa palavra lascívia, busque como isso é forte. E Paulo estava recomendando aos efésios que não entrassem nisso, porque eles viviam no meio de uma sociedade onde tinha um templo da deusa Diana, lá em Éfeso, que era um templo de orgia, onde a igreja muitas vezes estava sendo influenciada por aquela etapa daquela sociedade, por aquele contexto social. E aquilo era muito perigoso e era impossível de se crescer espiritualmente no momento numa localidade daquelas. E o verso 20 diz assim, Paulo aos Efésios, mas não aprendestes assim a Cristo, se em verdade o ouvistes e fostes ensinados por ele, conforme a verdade que está em Jesus. O que nós estávamos falando antes? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito. O que ele está falando agora? Se você ouviu em verdade a Cristo, e ele está falando de Cristo ressuscitado, ele não está falando de Jesus de Nazaré, que veio debaixo da lei. Se você realmente ouviu, Paulo disse, o que eu ministrei durante esse tempo todo aqui, Éfeso foi a cidade onde Paulo mais tempo viveu, né? 3 anos esteve por lá. E fostes ensinados por ele, por Cristo, através de mim, Paulo disse, conforme a verdade que está em Jesus. Ou com a forma da verdade. A verdade tem a forma do dono. O dono é Cristo. O dono da verdade é Cristo. E ele estabeleceu uma forma para esta verdade ser apresentada. E esta forma é esta que Paulo está apresentando. Por isso Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ressuscitado. Quanto à passada maneira de viver, despojai-vos do velho homem. O que é despojar? Tirar o poder. Tire o poder do velho homem. Tire
a capacidade que o velho homem tem de enganar você mesmo, porque ele está viciado conforme aos desejos enganosos. Está aí. Você não tira esse poder numa oração forte numa igreja pentecostal. Não é isso que Paulo está dizendo. Tem que orar forte para tirar se despojar do velho homem. Não. Você se despoja do velho homem crescendo em graça. Você se despoja do velho homem e se desprende do velho homem ouvindo a palavra do Evangelho do Cristo ressuscitado, que é esse que nós estamos apresentando para você. E renovai-vos no espírito de vossa mente. Olha, renovação da mente. O que é renovar-se no espírito de vossa mente? Inclui aqui renovação na faculdade de você perceber as coisas, capacidade que a graça te dá de você perceber e entender as coisas diferentes da maneira que você entendia antes no sistema religioso. Bem como a habilidade de sentir, julgar e determinar. São detalhes de muita sensibilidade que quando você começa a crescer em graça, você começa a perceber quem está do seu lado, com que intenção que está, se aquele negócio que está sendo proposto a você é bom ou não. Então você começa a julgar, quer dizer, a dividir pessoas, coisas, situações e determinar isto aqui eu vou, aqui eu não vou, porque você já tem a competência para isso, você começa a crescer. E o verso 24 então diz, revesti-vos do novo homem, criado segundo Deus, não mais segundo você, não mais segundo a religião tal, não mais segundo o filósofo tal, não mais segundo o governo tal, segundo a política tal, mas segundo Deus. O que quer dizer isso? O homem criado segundo Deus é o homem criado segundo a vontade de Deus. Você não está vivendo mais a sua vontade, você não vive aqui falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. E não é difícil descobrir a vontade dele. Quando você está nele e ele está em você, ele te mostra, ele testifica o que você tem que fazer. Revesti-vos do novo homem, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Qual é a justiça da verdade? É você entender que você não fez nada por sua própria capacidade. Cristo fez por você na cruz, ele te justificou para sempre, te tornou justo. Você era um pecador, todos éramos pecadores, ainda que hoje nós não somos mais e nunca fomos porque nascemos depois da cruz, em carne, participamos de carne e sangue depois da cruz. Mas quando Cristo morreu e ressuscitou, se ele não tivesse feito aquilo que ele fez, hoje nós estaríamos ainda em nossos pecados. Não estaríamos justificados. Ele nos justificou lá, há 2023 anos aproximadamente atrás. E na santidade da verdade. A verdade te torna santo. Não é você sendo santo, ou tentando ser santo pela sua própria capacidade, que faz você chegar na verdade, agradar a Deus e se tornar, agora eu estou na verdade porque eu me santifiquei. Não, você não consegue se santificar. A santidade é Deus que faz em você, assim como a justificação. Então, o novo homem é isso aí. Verso 25. Mais uma vez ouvimos a palavra verdade, e a quarta e agora vem a quinta. Por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando você mente a alguém, você está ferindo não apenas aquela pessoa, mas está ferindo a você mesmo, porque você é membro do corpo tanto quanto ele. Olha. E falar a verdade aqui não é no dia a dia, uma coisinha ou outra que você... eu não falei tudo para ele. Aqui não está falando falar a verdade nessas coisas do dia a dia. Falar a verdade cada um com o seu próximo. Hoje você está ouvindo essa palavra, você tem quantas pessoas que você conhece e que você precisa compartilhar deste evangelho? Fale a verdade. Mas o meu irmão, a minha irmã, minha mãe, minha esposa não vai querer ouvir um negócio desse. Por que não? Aqui é a verdade.
Esta é a verdade. Você está caminhando nos passos daquele que é o dono da verdade. E quem é o dono da verdade? Já falamos aqui. Cristo. Ele é a verdade. Por isso ele disse. Onde é que está escrito lá em João 8,32, que nós lemos lá no comecinho? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade que você vai conhecer? Você está conhecendo agora. A verdade do Evangelho de Cristo, ressuscitado. Porque o Cristo antes da cruz, ali não havia verdade, ele veio debaixo da lei. Ele estava projetando o futuro para você. Quando ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Vamos continuar aqui, no verso 6 e no verso 7 agora de Colossenses 2, 6 e 7. Aqui fechamos. Colossenses 2, 6 e 7. Que lindo. Portanto, assim como recebestes ao Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Outra congregação e outra cidade onde Paulo esteve falando. Cidade de Colossos. Os irmãos colossenses, que eram uma congregação que Paulo também fundou e estabeleceu. E ele disse, assim como recebestes, ou da mesma maneira que vocês receberam ao Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. O que você está recebendo hoje aqui? Eu estou falando para você que você tem que guardar os mandamentos de Jesus? Não, porque Jesus, ele veio para guardar os mandamentos porque ele estava debaixo da lei de Moisés. Eu estou dizendo aqui que você deve se batizar em água para receber a graça? Não, por quê? Porque batismo em água já ficou para trás. Eu não estou dizendo aqui, nem esse texto está dizendo aqui, que você tem que receber ao Senhor Jesus Cristo, levantando a sua mão e aceitando ele como seu Salvador. Porque isso é coisa de sistema religioso. Da mesma maneira que você está entendendo o que eu estou falando para você aqui, baseado no Evangelho de Cristo ressuscitado, assim você deve caminhar nos passos do dono da verdade, que é Cristo ressuscitado. Ande nele assim, em espírito, ainda que vivendo num corpo de carne. E o verso 7 completa. Arraigados e sobreedificados nele. Arraigado quer dizer com a raiz firmada no solo da graça, de uma maneira forte, de uma maneira em que é impossível você ser arrancado disto. Por isso diz arraigados, enraizados nessa palavra. E confirmados na fé. Se você ficar firme nessa palavra, ancorado, você é confirmado e ancorado nesta fé, a ponto de nada te mover. Assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Então Paulo diz, Colossenses, amados irmãos, da mesma maneira que vocês receberam a Cristo, ressuscitado, andai nele. Enraizados, sobreedificados, confirmados na fé, da mesma maneira que vocês foram ensinados. Por quem que os colossenses foram ensinados? Pelo apóstolo Paulo. Por quem você está sendo ensinado hoje? O instrumento hoje sou eu, mas tem muitos instrumentos através dos quais você deve ouvir e ser ensinado. Aliás, tem muitos não são muitos não. Não que eu não quisesse, eu gostaria que fossem muitos, mas eu sei que não são. Eu sei que não são, mas continue ouvindo esta palavra. Nossos sites, nossos canais, nossos meios de comunicação estão sempre à sua disposição. Temos uma rádio 24 horas, a Rádio Graça. Você pode baixar no seu Play Store aí, no seu Android e ouvir. 24 horas por dia, lá está a palavra do Evangelho da Graça, como está aqui também. Conclusão, a verdade está disponível para libertar. Você pode dizer, eu creio nisso? Você crê nisso? Que a verdade está disponível para te libertar? Você crê nisso? Para te salvar? Salvar de quê? Dos maus pensamentos, da má consciência, da mentira, da religiosidade? Você crê nisso? Então siga em frente.
E a verdade está disponível para ensinar os que se submetem a ela. Isto aqui é um ensinamento. O que nós estamos fazendo hoje é ensinar. Porque a graça tem que ser ensinada. E você tem que tirar da sua mente toda a religiosidade, teologia, pensamentos filosóficos, pensamentos de ateísmo, de dúvida, de insegurança, que nunca produziram nada na tua vida. E mergulhar neste evangelho precioso, que certamente tem poder para isto tudo e muito mais. Basta você caminhar nos passos do dono da verdade, que é Cristo. Um prazer, uma honra ter compartilhado com a tua mente, com você, isto que acabamos de falar. Tem muito mais por aí, virá muito mais nas próximas oportunidades. Fique ligado, estaremos sempre à sua disposição. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Até a próxima. Graças, papai, por tão grande amor. E por isso nos sobram motivos para agradecê-lo. Ah, papai. Nos sobram motivos para agradecer. Às vezes me faltam palavras para poder expressar todo o bem e o amor que habitam em você. Teu evangelho de graça, Senhor. Em minha vida é teu amor, liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Teu reino contínuo aprendi a desfrutar tudo que já nos é de antemão. Em minha vida é teu amor, liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Teu reino contínuo aprendi a desfrutar tudo que já nos é de antemão. Todos os dias se renova teu amor, tua palavra que é o poder de Deus. Completo estou em ti, Senhor, contigo sou papai. Em minha vida é teu amor, liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Teu reino contínuo aprendi a desfrutar tudo que já nos é de antemão. Em minha vida é teu amor, liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Teu reino contínuo aprendi a desfrutar tudo que já nos é de antemão. Em minha vida é teu amor, liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Eu reino contigo, aprendi a desfrutar tudo que já nos deste de antemão. De antemão. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil.
Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.